Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Graças te damos, Senhor, nesse momento, Pai, de oração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, digno de honra e de glória. Feliz é aquele que tem o Senhor na sua vida, meu Pai. Que o Senhor ampara, que o Senhor cuida, que o Senhor ama. Meu Deus, é uma felicidade muito grande. Continua conosco, Pai. Olha para essas pessoas que nos acompanham, Senhor, neste momento de oração. Que o Senhor abençoe suas vidas, seus negócios, suas casas. Onde elas estiverem, Senhor, esteja a tua presença, em nome de Jesus. Andar de forma contínua com Deus é livrar-se da solidão. Ita, Alec, é uma ação contínua, algo que não acaba. Essa é a expressão de andar com Deus. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalá 300 anos e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, verso 22 e 24. Enoque, depois de decidir andar com Deus. Primeiro, muitos podem dizer que aparentemente andar com Deus é isolar-se da vida humana, da vida em família. A palavra diz o contrário, que ele gerou filhos e filhas, mostrando uma relação de convívio familiar. E levando em conta que, na época, o homem era o mantenedor do lar. Ele trabalhou para construir sua casa, de forma digna, viver na sua família. Tanto é que sua geração, Metusalá, gerou Lameque e gerou Noé, um homem justo. O que mostra que ele ensinou seus filhos. Ele ensinou, e bem ensinado, ao ponto de seus filhos de um dos seus netos se tornar justo e o único íntegro da sua época. Diante de uma geração tão perversa, a família de Enoque era uma família de exemplo. Italec é uma ação contínua, algo que não acaba. A pergunta mais importante é: você já decidiu andar com Deus de forma contínua? O que percebemos é que a palavra de Deus aponta que mesmo Enoque gerando sua família, trabalhando, comendo, bebendo, vivendo sexualmente com sua esposa na vida secular, ele tinha decidido andar com Deus. Olha que coisa linda. Diferente da sua geração, vieram os filhos de Deus e viram as filhas dos homens e eram formosas e tomaram para si as mulheres de todas e eles escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era má continuamente. Está em Gênesis capítulo 6, verso 22, verso 2, 3 e 5. Enoque era diferente. Tanto é que, após ter gerado filhos e filhas, Enoque estreitou a sua relação com Deus, a sua vida e a sua intimidade com Deus, de forma que Deus o tomou para si. Veja essa expressão no capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus já se agradava de Enoque antes, quando ele era solteiro. Jovens que hoje dizem que não é possível agradar a Deus, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: como purificará o jovem o seu caminho? Fazendo segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela nos santifica. Agora, Enoque tinha a Bíblia? Não, mas Enoque tinha ouvido os seus pais na fé, como Sete, como Enos, falarem de Deus.
Enoque estreitou essa comunhão com Deus ao ponto de, lá no livro de Judas, no versículo 14, verso 15, mostra que ele não era só pregoeiro, mas ele era aquele que trazia a mensagem da vinda do Senhor com poder e grande glória com seus santos anjos. Enoque, naquela época, já tinha a mensagem de que o Senhor viria, o Senhor faria o seu prodígio, mas o Senhor, ele viria julgar a humanidade, a perversidade da humanidade, essa doença tão maligna do homem, que é a de ser violento, odioso, desprezar pai e mãe, matar a criança no útero, sabe? Ficar nessa brigalhada, nessa narrativa ofensiva de direita e esquerda, de tentar viver uma vida fora do propósito de Deus. Não importa se você acredita ou deixa de acreditar, mas você precisa entender que você é um ser humano e você precisa ter alguém por você. Deus ainda sente desejo de que o homem lhe ame. Está em Mateus capítulo 22, verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O amor na Bíblia não é apenas um sentimento, e sim uma decisão que você deve se doar, porque Deus se doa para você, de viver para alguém, porque Deus vive por você, porque alguém precisa compartilhar dos seus dias, dos seus bens e do seu humor, da sua alegria, e fazer pessoas que você ama se sentirem bem com você. Você não pode só pensar que as pessoas têm a obrigação de lhe fazer feliz. Você precisa fazer as pessoas felizes. Amar essas pessoas, expressar que elas são importantes para você. Tá? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. Está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. A pessoa que ama traz a si ou às pessoas coisas boas, e não vive mais só ele, mas Deus vive na vida dele para fazer as pessoas também felizes. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque tem o testemunho na Bíblia da sua integridade, da sua ligação com Deus, de que ele se tornou tão íntimo com Deus que Deus o arrebatou. O que isso mostra para nós? Se nós andarmos com sinceridade com o Senhor, a Bíblia também diz que Jesus voltará e arrebatará a sua igreja, arrebatará os seus escolhidos. Ele, assim como ele levou Enoque para o céu, ele também tem a pretensão de lhe levar. Jesus disse: eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar, para que e voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus tem um propósito. Entre em intimidade com Deus, ande com Deus. Não pense que você está sozinho, que Deus esqueceu de você. Não vá para essa conversa, não. A geração de Enoque era perversa, mas o Deus de Enoque era amoroso, e Enoque era amoroso com seu Deus. Seja amoroso com seu Deus, ame-o, adore, confirme os seus passos na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Mais uma vez, meu Pai, oramos diante de Ti. E clamamos, Senhor, para que vidas sejam santificadas, para que vidas sejam, Senhor, abençoadas, para que vidas sejam cheias do Teu Espírito, para que em vez da pessoa rejeitar a fala do Teu Espírito, meu Pai, as pessoas amem o Teu Espírito, amem ser repreendida pelo Teu Espírito, adorem, busquem a Tua face com trepidez, com fidelidade, com honra. As pessoas, Senhor, entendam que sem Ti elas não são nada, e elas possam fazer uma vida de comunhão contigo, de intimidade, de fidelidade, de jejum, de consagração, de leitura da Tua palavra, de fidelidade, de pregação, assim como João, que foi perseguido por causa daquele testemunho de Jesus Cristo, mas ele nunca deixou de confiar em Ti e orar na Tua presença. Que esta pessoa confie no Senhor, meu Pai. Eu confio em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.